Olá, tudo bem? Vamos então à nossa nona aula de inovações tecnológicas. Hoje vamos falar um pouquinho mais voltado para a industrialização, o desenvolvimento da industrialização. O tema da aula de hoje é Recortes da Realidade Brasileira, sua opção de desenvolvimento. A gente começa com a citação do Paulo Freire, que diz o seguinte: a partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo, vai dominando a realidade, vai humanizando-a, vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Faz cultura. Bom, na busca pelo desenvolvimento rápido e muitas vezes eleitoreiro, o país ele não seguiu um processo aí gradativo de mudanças. Teve a expectativa de um desenvolvimento imediato e, desse modo, fez algumas opções, tal como, em poucas décadas, sair de uma estrutura basicamente rural, exportadora de produtos agrícolas, para uma estrutura urbana industrial e exportadora de produtos manufaturados. Diferente de outros países que antes da industrialização fizeram a revolução agrícola, o Brasil, sem modificar sua estrutura agrícola, desenvolveu aí uma economia descomprometida e isolada dos trabalhadores rurais e sem a produtividade para alimentar os trabalhadores urbanos. Segundo Buarque, essa opção foi a responsável por grande parte do desastre que vive a economia e a sociedade brasileira hoje, tendo como consequências explosão urbana, violência, inflação, fome, desemprego, desarticulação cultural, instabilidade social, dentre outras. O nosso modelo de industrialização seguiu o modelo de absorção de tecnologias estrangeiras e, desse modo, foi tomando aí formando sua sociedade de acordo com os modelos que melhor serviam ao seu avanço, em diversas situações irracional. A importação não se limitou aí aos métodos de produção, avançou às necessidades, ou seja, em todas as formas de conhecimento, ela se deu em nível de micro nos métodos de produção e em nível macro no estilo de sociedade. Foi a forma que achou para o desenvolvimento aqui da produção no Brasil. A adoção do modelo de industrialização, como eu falei, com a absorção de tecnologia externa, levou-nos a um padrão de consumo excludente que afastou do mercado e da cidadania a maioria da população brasileira, pois este padrão pressupõe o aumento de poder de consumo de uma minoria, que é a minoria rica, e não a incorporação da maioria, que é a maioria pobre. O sonho de industrialização e da urbanização nos foi formulado como uma resposta ao atraso, à pobreza. O esforço em alcançá-las seria compensador na medida em que eliminaria essas mazelas, disse o Benjamin. Em função desse sentimento, o país concentrou esforços e rendas na infraestrutura econômica, a qual permitiria a chegada mais rápida dos avanços, desenvolvendo dessa forma uma modernidade essencialmente técnica, sem levar em consideração valores éticos e objetivos sociais. Como tínhamos recursos para investir tanto na área econômica quanto na social, optou-se pela econômica. A comprovação de tudo isso pode ser buscada nas afirmações que encontramos em Buarque, que demonstram que essa modernidade técnica significou para a sociedade brasileira. Nós temos aí algumas afirmações, E a consequência da opção pela infraestrutura econômica, como falamos agora há pouco, em detrimento da área social, foi um país que chegou a ser a 8ª potência econômica do planeta e, ao mesmo tempo, a penúltima sociedade em educação e saúde, a pior, em concentração da renda e uma das mais sofridas em fome
e violência. Como eu falei sobre o Buarque, ele tem algumas afirmações em relação a isso. Beleza? Essa questão do desenvolvimento da economia, da industrialização, isso requer o quê? Aí nós vamos voltar na aula anterior. A questão da adaptação ao que é novo, ao que é inovador, a tecnologia. Em tudo que formos fazermos ou desenvolvermos, a tecnologia vai estar presente. Ou seja, quer queira, quer não, você vai ter que se adequar, se adaptar à tecnologia. Não tem jeito. Na agricultura, lá na zona rural, na zona urbana, hoje em dia é comum, você chega em algumas fazendas, por mais simples que seja, as pessoas lá estão com computadores, celulares, tem uma planilha de gasto, de custos, ou seja, não tem como abrir mão da tecnologia. Essas afirmações do Buarque vão ser temas aí das atividades nossas de hoje, desta aula, a nossa 9ª aula de inovações tecnológicas. Então vamos agora para o AVA, onde vamos ter lá a atividade para vocês resolverem, e nos vemos então na próxima videoaula, estaremos também no Zoom, beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula de inovações tecnológicas.